A Casa Branca confirmou: 11 cientistas e pesquisadores de elite morreram ou desapareceram em solo americano nos últimos meses. Todos tinham acesso a programas classificados nas áreas nuclear, aeroespacial e de defesa avançada. E o que Donald Trump admitiu na saída de uma reunião de emergência na Casa Branca sinaliza uma falha catastrófica na contra-inteligência dos Estados Unidos. Acabei de sair de uma reunião sobre esse assunto. É coisa séria. São pessoas muito importantes. Essas foram as palavras do presidente. Não de um analista, não de um repórter. Do presidente dos Estados Unidos. Fique comigo até o final, porque o padrão que você vai ver aqui não aparece em nenhum noticiário convencional. Saudações, companheiros. O cenário escalou de forma imprevisível. Você está no canal Notícias Militares, onde os bastidores do tabuleiro global não ficam escondidos. Para não ser pego de surpresa pelo próximo alerta global, inscreva-se agora e mantenha-se em posição. Ative o sino. Não são acidentes isolados, não são coincidências pessoais. Estamos falando de ativos humanos vinculados a Los Alamos, à NASA e ao MIT. Neste vídeo, você vai ver o padrão de eliminação que está paralisando as pesquisas de fusão nuclear e defesa avançada de Washington. E vai entender por que a Casa Branca só admitiu investigar quando não teve mais como ignorar. Vamos ao primeiro bloco. O padrão geográfico não mente. No jornalismo militar, coincidência não existe. Existe padrão. E o padrão aqui é geograficamente preciso e cronologicamente denso. Novo México. Steven Garcia, 48 anos, contratado do governo com autorização de segurança de alto nível no campus de segurança nacional de Kansas City, em Albuquerque. Esse campus não produz papel, produz componentes não nucleares para ogivas atômicas americanas. No dia 28 de agosto de 2025, o ativo saiu do perímetro residencial a pé, sem acionar nenhum protocolo de emergência. Câmeras captaram a saída. Nenhum sinal desde então. Ainda em Novo México. Anthony Chaves, 78 anos, ex-funcionário do Laboratório Nacional de Los Alamos. Perímetro rompido em 8 de maio de 2025. Sem rastro. Sem protocolo ativado. Também em Los Alamos. Melissa Casillas, 53 anos. Última localização confirmada na rodovia estadual 518, no condado de Taos. 26 de junho de 2025. Desaparecida. 3 ativos. 3 rupturas de perímetro. Em menos de 60 dias. No mesmo estado. Orbitando os mesmos laboratórios. Avancemos para o segundo bloco. O que eles sabiam. Não quem eles eram. Aqui entra a análise que o jornalismo convencional evita. Não importa o nome. Importa o acesso. Melissa Casillas não era apenas uma assistente administrativa. Ela operava a logística de informações classificadas dentro de Los Alamos. Em um laboratório onde cada documento percorre uma cadeia rigorosa de autorizações, quem controla o fluxo de informação sabe o que existe, onde está e para onde vai. Isso é um ativo de inteligência de primeira linha. Mônica Reza era diretora de processamento de materiais no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, a JPL. A JPL controla missões interplanetárias, satélites de defesa e tecnologias de propulsão com aplicação militar direta. A ruptura de perímetro foi registrada em 22 de junho de 2025. O corpo nunca foi encontrado. Nuno Loureiro era o diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT. Fusão nuclear controlada é a fronteira mais avançada da física aplicada à defesa. Quem domina a fusão, domina a próxima geração de propulsão, de armas de energia dirigida e de sistemas que ainda não têm nome público. A execução foi confirmada por arma de fogo dentro da residência, em Brookline, Massachusetts, dezembro de 2025. Carl Grillmeyer, astrofísico do Caltech, trabalhou por décadas nos telescópios Hubble e Spitzer, com participação direta em projetos de rastreamento de objetos de defesa planetária. A execução foi confirmada por arma de fogo na área externa da residência, 16 de fevereiro de 2026. Um suspeito foi preso, 29 anos. Mas havia sido reportado por invasão na propriedade de Grillmeyer nas semanas anteriores. Reconhecimento de alvo. Esse é o termo técnico correto. O General William Neal McCasland, 68 anos, ex-comandante do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea com supervisão direta sobre pesquisas classificadas na base aérea de Kirtland. Kirtland é um centro de desenvolvimento de armas hipersônicas e sistemas de energia de alta potência. O ativo desapareceu em 27 de fevereiro de 2026. Deixou para trás o telefone celular e os óculos de grau. Saiu com um revólver calibre 38 em coldre de couro. Um general que abandona os meios de comunicação, mas retém a arma, não está em saída voluntária. O contexto estratégico que transforma tudo isso em alerta global. Para entender por que esses casos importam, você precisa entender o tabuleiro de 2026. Estados Unidos e China
estão presos em um dilema estratégico direto. Ambos seriam mais seguros com contenção, mas cada um acelera o desenvolvimento com medo de ser ultrapassado pelo outro. Esse mesmo dilema se aplica às armas hipersônicas e à energia nuclear. O orçamento americano para programas hipersônicos caiu de 6,9 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025 para 3,9 bilhões no ano fiscal de 2026. Enquanto isso, em setembro de 2025, a China conduziu um teste hipersônico com tecnologia de planeio e trajetória deprimida, uma rota mais baixa e plana que reduz as janelas de detecção americana e complica qualquer tentativa de interceptação. O detalhe que os radares não pegaram foi este. A maior parte da capacidade técnica americana em hipersônicos não está nos servidores do Pentágono, está na cabeça dos cientistas. A maior parte da experiência de teste e do conhecimento aplicado em hipersônicos nos Estados Unidos reside nas universidades e nos laboratórios de pesquisa, não nas instalações do Departamento de Defesa. Eliminar os especialistas humanos que carregam esse conhecimento é mais eficiente do que hackear servidores. Conhecimento que existe apenas na mente de um ser humano não pode ser criptografado, pode apenas ser eliminado. A falha de segurança que a Casa Branca não conseguiu mais esconder. Ao todo, pelo menos 11 ativos humanos ligados às pesquisas mais sensíveis dos Estados Unidos foram eliminados ou extraídos do perímetro desde 2023. Los Alamos, NASA, MIT, Caltech, base de Kirtland, Kansas City. Não é uma lista de vítimas, é um mapa de alvos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, emitiu declaração formal confirmando que a administração Trump está trabalhando com todas as agências relevantes e o FBI para revisar todos os casos de forma conjunta, identificar pontos em comum e garantiu que nenhuma pedra será deixada sem ser virada. Tradução operacional. O governo estava correndo atrás do prejuízo. O que o Pentágono chama de revisão holística dos casos, os analistas de contra-inteligência chamam de avaliação de dano já consumado. O próprio governo reconhece que pode haver um padrão, mas até o momento não há confirmação oficial de conexão entre os casos. As investigações seguem em curso. Quem ganha com a eliminação do capital humano nuclear americano? 3 hipóteses circulam nos círculos de inteligência aberta. Nenhuma tem confirmação oficial. Todas têm lógica estratégica. Hipótese 1. Operação de Estado adversário em solo americano. China e Rússia têm capacidade técnica e motivação histórica documentada para esse tipo de operação. Ambas estão em corrida acelerada contra os americanos em fusão nuclear, propulsão hipersônica e inteligência artificial militar. Historicamente, esse tipo de operação não é novidade. Durante a Guerra Fria, o programa nuclear soviético avançou décadas com informações extraídas de dentro do próprio Projeto Manhattan por agentes infiltrados. Julius e Ethel Rosenberg foram executados em 1953 por passar segredos nucleares à União Soviética. O método muda. A lógica permanece. Hipótese 2. Operação de silenciamento interno. Programas classificados que ultrapassam os limites legais autorizados pelo Congresso geram um tipo específico de risco. O do cientista que sabe demais e pode falar. Nesse cenário, a eliminação não vem de fora, vem de dentro. E os casos são estruturados para parecerem desaparecimentos pessoais ou crimes comuns. Não há confirmação para essa linha, mas ela não pode ser descartada sem investigação independente concluída. Hipótese 3. E a mais grave do ponto de vista de contra-inteligência, operação híbrida. Agentes externos identificando e explorando vulnerabilidades internas. Vazamentos deliberados de dentro, abrindo janelas de operação para atores de fora. Nesse modelo, a falha não está apenas no perímetro externo. Está dentro das próprias agências responsáveis pela proteção desses ativos. O impacto real, mesmo sem conspiração confirmada. Mesmo que todas as mortes e desaparecimentos sejam eventualmente explicados como casos isolados, o impacto já é mensurável em 3 dimensões. No campo científico, a perda de capital intelectual em fusão nuclear, rastreamento espacial e desenvolvimento de componentes atômicos não se recupera rapidamente. Esses especialistas levaram décadas para construir o conhecimento que carregavam. No campo militar, projetos sensíveis que dependiam dessas pessoas enfrentam agora um vácuo técnico que atrasa cronogramas e abre brechas em protocolos de segurança já existentes. No campo estratégico, a percepção de vulnerabilidade interna é, por si só, um ativo para adversários. Mesmo que não haja uma operação coordenada, a narrativa de que o cerco humano do programa nuclear americano foi penetrado já circula nas capitais de Moscou e Pequim. A próxima peça do tabuleiro. Trump disse que terá mais informações em 1 semana e meia. Em geopolítica, 1 semana e meia é o prazo que separa uma investigação de uma crise declarada. No curto prazo, o que precisamos monitorar é a resposta formal do FBI.
Se as agências confirmarem conexão entre os casos, o nível de alerta nos laboratórios de defesa americanos sobe imediatamente. No médio prazo, espere reforço de protocolos de segurança em Los Alamos, na base de Kirtland e na JPL. Acesso restrito. Monitoramento ampliado. Revisão de autorizações de segurança ativas. No longo prazo, se uma potência estrangeira for identificada como responsável, mesmo que indiretamente, o que hoje é chamado de incidente, passa a ser enquadrado como um ato de guerra silenciosa. E a resposta americana, historicamente, não fica restrita ao campo diplomático. As perguntas que ficam abertas são precisamente as mais importantes. Existe padrão ou apenas coincidência? Os Estados Unidos estão vulneráveis por dentro? E se a resposta for sim, o que isso significa para o equilíbrio de poder nuclear global? Não há respostas absolutas. As investigações seguem em curso, mas as implicações já estão em movimento. 11 ativos eliminados, laboratórios nucleares comprometidos, um general extraído do perímetro com a arma na mão, um físico de fusão executado dentro de casa. E o presidente dos Estados Unidos confirmando reunião de emergência sobre o assunto. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. Inscreva-se para não perder o próximo movimento.